O técnico Leonardo Jardim vai definir o time que joga diante da equipe do Palmeiras. Wanderson treinou mais uma vez, está à disposição. Se vai ser titular ou não, aí já é outra história. Mas volta a ser opção para o técnico Leonardo Jardim, ele que gosta aí, e com certeza, né, por ser este duelo ali com um técnico que ele conhece muito. O Palmeiras é um dos times a serem batidos no futebol brasileiro, então toda a estratégia é válida e o Cruzeiro terá um time muito forte, com uma mudança na zaga pelo menos. Se vem alguma outra alteração, aí temos que aguardar o que pensa o técnico Leonardo Jardim. Tem uma dúvida, que é quanto à presença do atacante Marquinhos, e eu vou explicar a partir de agora o que acontece. O Marquinhos, que inclusive foi titular diante da equipe do Fortaleza, elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, é um atleta que o Jardim gosta muito, tanto que pediu para que a situação contratual dele fosse resolvida. Cruzeiro e Arsenal vêm acertando os últimos detalhes. O Marquinhos não tem presença garantida no domingo, mas tem chance de ser relacionado, se tudo estiver resolvido. O Cruzeiro vai mesmo adquirir o atleta, comprando os direitos do jogador, com um pagamento aí facilitado pelo Arsenal. O Marquinhos também, ele entende que pode ser importante para o técnico Leonardo Jardim. Ele fica no Cruzeiro porque o treinador bancou a permanência dele, e o Cruzeiro, obviamente, se acertou com o Arsenal em condições melhores, com o próprio jogador, e aí agora é questão de acertar esses detalhes. Se tudo estiver pronto, o Marquinhos pode sim ser relacionado para o jogo de domingo diante do Palmeiras e não entraria naquela questão da ativação de compra com um determinado número de jogos, porque agora a história ela foi resolvida, pelo menos está tudo apalavrado, falta ir para o papel. Se estiver tudo no papel, Marquinhos será relacionado para o jogo de domingo diante do Palmeiras, e aí é mais uma opção que terá o técnico Leonardo Jardim. De qualquer forma, vamos aguardar esta última atividade na tarde deste sábado na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai iniciar a concentração para o compromisso de domingo, com mais de 60 mil torcedores na arquibancada, para o Cruzeiro, quem sabe, vencer o forte time do Palmeiras. Sobre mercado, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, e a gente trouxe com exclusividade um nome que está na pauta. E apurando com fontes ligadas ao Internacional, o que existe é um interesse do Cruzeiro no jovem Vitor Gabriel, de 21 anos. O jogador, ele pertence ao Sport, mas o Inter tem uma opção de compra barata e que será exercida. E a partir disso, o Cruzeiro tem que negociar com o Internacional. Dependendo dos valores que o Inter pedir pelo atleta, o Cruzeiro pode sim avançar, porque está exatamente naquela característica que quer o Leonardo Jardim. Jogador jovem, zagueiro canhoto, com retorno técnico imediato, vinha sendo titular no Inter, teve até uma lesão aí não tão grave, mas também não tão simples no Internacional no jogo da Copa do Brasil, mas isso aí não seria um fator para impedir que o negócio aconteça. O que vai depender é da pedida do Internacional. Se ela for dentro de uma realidade, a opção de compra do Inter com o Sport, pelas informações que a gente tem, é de 500 mil dólares. Se o Inter quiser lucrar algumas vezes aí não sei quantas vezes, não pode pedir um valor fora da realidade, porque aí o Cruzeiro parte para outras situações. Mas o atleta está dentro daquele perfil, como eu disse, jovem, zagueiro canhoto, potencial de retorno técnico imediato, potencial de retorno financeiro futuro, tudo isso encaixando para o Vitor Gabriel. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história e se o Internacional vai topar abrir negociação. Sobre jogador de beirada, a gente tinha falado da ideia de se buscar 2 atletas. O Cruzeiro, ele pode ter aí o Marquinhos como uma dessas opções, porque talvez ali em um cenário ele pudesse não continuar,
Mas o Cruzeiro quer pelo menos mais um jogador de beirada. É um desejo do técnico Leonardo Jardim. Encontrar este nome no mercado é que a gente tem que aguardar. Um nome, por exemplo, o colombiano Rinestrosa, que inclusive foi convocado para a seleção colombiana. Eu estava conversando com pessoas ali que têm um bom trânsito no futebol colombiano. A pedida do Atlético Nacional já estaria beirando a casa dos 10 milhões de dólares. Isso porque uma equipe dos Estados Unidos tem parte dos direitos. Se não me engano, o Atlético Nacional da Colômbia tem metade e não quer fazer um negócio baixo para ficar com um valor pequeno. Então, o atleta vem sendo muito valorizado, muitos clubes estão procurando, tem outras equipes do futebol brasileiro de olho, tem do futebol mexicano e tem clubes da Europa também. É uma situação bem complexa e hoje difícil de se avançar, mas o jogador ele está dentro daquele perfil também. O que o Cruzeiro vai conseguir no mercado, se vai ser o Rinestrosa, hoje pouco provável, se vai ser outro, aí é com toda a comissão do Leonardo Jardim, o departamento de futebol do Cruzeiro vem trabalhando para achar estas opções no mercado e reforçar o time na janela agora do meio do ano. Tudo isso dentro daquele perfil que a gente vem falando. O Cruzeiro pretende trazer jogador jovem com retorno técnico e retorno financeiro. Jogador que ainda precisa buscar o seu espaço no futebol, precisa dar a vida em campo. É um perfil que o Leonardo Jardim gosta muito e ele aposta nisso nesta janela do meio do ano. E o Cruzeiro está, então, interessado na contratação do zagueiro do Inter, Vitor Gabriel, 21 anos, zagueiro canhoto, como a Amanda já citou. É bom jogador, Caio? Você acha que daria jogo para a gente? Seria reforço? Emerson é bom jogador, é promissor, né? Ainda não dá para se falar que é um zagueiro pronto, e aí até fazendo uma comparação com o Valentim Gomes. O Valentim tem aí praticamente a mesma idade, mas é um zagueiro que já foi mais testado, né? Pensando em termos de seleção da Argentina, de seleção de base, principalmente de campeonato argentino, né? O Valentim foi um pilar do Vélez, que foi campeão argentino na temporada passada. O Vitor Gabriel, ele começa a jogar bastante pelo Inter em 2025, né? E aí ele faz um campeonato gaúcho muito bom, formando dupla com o Vitão. Ele tem até um jogo emblemático que foi o primeiro da final contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em que o Inter venceu por 2-0. Ele fez uma partidaça. A partir dali começou a chamar mais atenção. Só que aí entra o alerta, né? Porque já não é o primeiro problema físico do Vitor Gabriel na temporada. Depois do Campeonato Gaúcho, ele tem uma lesão muscular, fica por algum tempo fora, tanto que ele não começa o Campeonato Brasileiro pelo Internacional, retorna, e aí contra o Maracanã ele acabou tendo mais um problema um pouco diferente, né? Uma lesão traumática, mas um pouco mais demorada, tanto que o Central da Toca colocou que ele deve se recuperar em torno de 2 meses. Acho sim que é bom zagueiro, é um cara de muita imposição física, muito forte, constrói razoavelmente bem, mas acho que ele se caracteriza mais pela força nos duelos, principalmente no jogo aéreo, né? O jogo aéreo dele, defensivo e ofensivo, é muito legal. É um cara que precisa ser um pouco mais testado, né? Então, se viesse para o Cruzeiro, inicialmente colocaria como uma aposta, mas é uma aposta que se enquadra dentro do perfil que o Jardim quer, né? Ele quer um zagueiro canhoto, que é o caso do Vitor Gabriel, jovem, com margem para crescimento. A questão é como que o Cruzeiro vai conseguir isso, porque por mais que ele esteja machucado, é um jogador importante, jovem, então talvez não seja tão simples conseguir ele por um investimento um pouco mais comedido, né? Então, acho que é mais razoável pensar no Vitor Gabriel como uma aposta. Não é um cara que chegaria para se titular como o Valentim Gomes, mas me agrada. Tem um perfil interessante dentro daquilo que o Cruzeiro necessita. A lesão dele, o Caio, parece que é uma lesão séria, uma lesão ligamentar no tornozelo, né? Ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo, tá aí na matéria, inclusive, ó, esse trecho aqui, ó, a recuperação é estimada em 2 meses, é uma ruptura parcial
dos ligamentos do tornozelo. Ele pertence ao Sport, mas o Internacional tem aí um valor fixado para comprar os direitos dele. Pode ir, Gabriel. Não, é só isso mesmo, questão da lesão, mas é algo que é tranquilo de resolver, um atleta jovem. E se for uma troca, vem Lautaro, vai Lautaro e vem o Vitor, eu acho interessante para o Cruzeiro, viu, o Caramujo? Porque é um garoto de muito potencial. O Inter tem uma zaga jovem, né? Tem uma zaga jovem com 2 bons zagueiros. Eu acho que seria bastante interessante para o Cruzeiro essa negociação. Não sei se essa troca seria viável, né? E tem também a questão que o Inter ainda não quitou os débitos pelo Wesley, certo? Inclusive estava meio atrasado lá. Quitou? Acertou na Não, negociação. Na negociação do Wanderson. É verdade. Não, então realmente, não, que eu ia falar que poderia ser aí, abater alguma coisa. Mas acho que é interessante a questão do perfil, né? Que o Cruzeiro está buscando. Jogadores jovens, com potencial e, obviamente, que vão atingir ainda a maturidade aqui, né? Então, eu gosto desse tipo de movimento. Acho que, principalmente para uma janela de meio de ano, que é uma janela de ajustes, é interessante. Não é um jogador pronto, se vier mesmo, são aí 2 meses ainda de recuperação. Confio muito no departamento de saúde do Cruzeiro, tá? Acho que a gente hoje está muito bem equipado para isso, para recuperar atletas nesse sentido, assim, físico. Tem a questão da parada, né, Rafa? Tem a questão da parada. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Agora, é óbvio que, por exemplo, um Valentim Gomes é mais pronto, né? Mais experimentado, como o Caio falou. Agora, vejo com bons olhos o perfil que o Cruzeiro está buscando. Acho que a médio e longo prazo, a tendência é da gente ter um time bem forte, assim, com essa mescla, né, de jogadores mais prontos, como é o caso de um Fabrício Bruno, por exemplo, uma referência ali na zaga, e complementando com atletas jovens de bom potencial. E acho que é um sinal também de que o Gamarra não está nos planos, né? E aí é um empréstimo, não sei se segue aqui até o fim do ano, se o Cruzeiro vai devolvê-lo, não sei como vai ser essa questão, mas acho muito mais interessante fazer uma aposta num jovem assim de potencial do que fazer o movimento que o Cruzeiro fez ali com o Gamarra, por exemplo. E Gamarra não pode reclamar que teve oportunidade, né? Sim. Nem o Lautaro, né? Muito menos. É isso. E o Marcos Vinícius falou aqui, ó, essa troca seria para devolver a negociação péssima Potker e Maurício. Honestamente, eu não acredito na hipótese do Inter querer o Lautaro e ceder o jogador, não, viu, gente? Porque é muito jovem, né, Caramujo? Os valores certamente são muito diferentes, né? Em que pese ser um zagueiro, não tem como, né? Dizem que não tem mais bobo no futebol, né? Eu acho que o último que tinha, inclusive, era a gente, viu? Porque trocar Maurício no William Potker, eu prefiro achar que é bobo do que falar o que eu penso. Misericórdia. Teve isso, né? Mas tem outros jogadores que podem ir nesse pacote também. Quem sabe dessa forma a gente consegue seduzir o Internacional. O Maurício, na época, eu lembro que a torcida tinha perdido paciência com ele, cara. Eu lembro torcida do Twitter, Gabriel. Torcida do Twitter não é a torcida do Cruzeiro. Internet, mas na época era. O Twitter não tem paciência com ninguém. Eu acho que isso aí o dirigente não pode usar nunca o torcedor, seja o da arquibancada ou seja o da internet, como parâmetro para fazer negociações, né? Tem que ter assim, uma responsabilidade, né, com o que está fazendo aquilo ali. E foi um contrato de 5 anos para o Potker, vocês lembram disso? Foi. Ou eu tô ficando doida? O contrato 5 anos. Foi 4 ou 5. Foi muito longo. Gente, não dá, cara, não dá. O Cruzeiro não passou por tudo que passou à toa, sabe? Era muito difícil a situação, era muito difícil subir naquele contexto, mas quando você vê, assim, 3 anos de Série B e você analisa certas coisas, você fala,